Ô, Tom, faz a pergunta aí para Adriano. Você tem um minuto na tela aí, ó. Então vamos lá, né? Ó a tela, você tem um minuto na tela, olha para sua tela. Tá, se Jesus não é Deus, né? A mesma natureza do Pai, com os mesmos atributos do Pai, né? Como é que o Adriano ele vai explicar João capítulo 1, versículo 1? E eu deixo o adendo aí para a parte C do versículo, né? Se Jesus não é Deus, como é que ele vai analisar esse versículo aí, dessa perspectiva? Se Jesus não é Deus, né, na mesma perspectiva que o Pai. Ok, vai lá, Adriano, 5 minutos, tá na tela. Bom, é claro que ele ia começar com esse versículo, né? Mas lógico. Ninguém conhece. Não interrompe, não interrompe. João capítulo 1 diz assim, ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí o que o Trinitário interpreta? Tá vendo? Os dois títulos aqui é Deus e é dado para Jesus e para o Pai. Logo, eles são da mesma natureza, têm o mesmo atributo, têm o mesmo tempo de existência. Essa a interpretação deles. Antes de responder, uma certa vez, um discípulo chamado Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele escreveu assim, ó, mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre preparados para apresentar uma defesa diante de todo aquele que exige de vocês uma razão da esperança que tem, fazendo isso, porém, com mansidão e profundo respeito. Então, Pedro destacou aqui que uma forma de nós santificarmos a Cristo é por estarmos preparados para apresentarmos uma defesa daquilo que nós acreditamos. Nós, testemunhos de Jeová, sempre estamos preparados. Sempre. E essa é uma das formas que os verdadeiros cristãos fazem para defender e santificar a Cristo. Agora, respondendo à pergunta dele, o verbo era Deus. A palavra Deus usada aqui é Theos. Ela aparece no versículo 18. O versículo 18 é uma explicação do versículo 1. No versículo 18, João escreveu, nenhum homem jamais viu a Deus. Esse Deus não é Jesus. É o Deus com quem o verbo estava. Vamos chamar aqui de Deus invisível. Então lá em João fica, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus invisível. Continua no texto do versículo 18. O Theos monogenes, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Deus monogenes, Deus unigênito. Então, em João capítulo 1, versículo 1 fica, no princípio era o Deus unigênito. E o Deus unigênito estava com o Deus invisível. E Jesus, que é a palavra, era Deus unigênito. João, no versículo 18, está mostrando claramente a existência de dois seres divinos. Um que é Deus invisível e o outro que é Deus unigênito. E detalhe, o Deus unigênito estava ao lado do Pai. É a mesma coisa que ele escreveu no versículo 1. A palavra estava com Deus. Em grego é prós, é estar ao lado, na companhia de. Por isso que a palavra, ou o Deus unigênito, estava ao lado do Deus invisível. E aí claramente João está deixando explicado aqui a existência de dois seres divinos. Eles são iguais? Não são. Por quê? Porque Jesus nunca é chamado na Bíblia de Deus invisível. Assim como o Pai nunca é chamado na Bíblia de Deus unigênito. Logo, eu tenho dois seres divinos, poderosos. Eles têm a mesma natureza, porque são seres espirituais e divinos. Mas, preste atenção, Tom, eles não têm o mesmo nível de atributos.
Eles não têm. O nível de poder que Jeová tem não é o mesmo nível de poder que Jesus Cristo tem. Vou te dar um exemplo. Jeová é chamado no hebraico de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jesus, também no Antigo Testamento, em Isaías 9,6, ele não é El Shaddai, ele é El Gibor, ou seja, Deus Poderoso. Qual que é a diferença? O Deus invisível, todo-poderoso, ele é a fonte de todo o poder. Poder sobrenatural que ele deu para os anjos e deu, claro, para seu filho Jesus. Já Jesus Cristo é o Deus que recebe esse poder e, obviamente, todo o poder sobrenatural não está em Jesus, está no Pai. Então essa é a explicação. Ok, valeu, Adriano. 5 minutos aí pela sua réplica. Tom. Pois é, né? O Adriano sambou e não respondeu nada. Quis fazer uma ligação aí com João 1,18, né? O João 1 com o João 1,18. Falou e não respondeu nada. A pergunta foi simples. Se Jesus é igual com o Pai em atributos, né? Tem a mesma essência do Pai, em questão de atributos. E o Adriano deixou bem claro aí o sabelianismo, né? E principalmente esse unitarismo aí que ele sempre defende. A questão é: en arque rologo kai rologos en prostonteon. En arque em rologos mostra a questão do logos no princípio, a questão do logos no tempo, né? Eu vou colocar aqui como o tempo incriado, né? A questão da eternidade em rologos. Quando a gente vai para a segunda parte do versículo cai rologos em prostonteon, a gente vai ver aqui a questão do verbo. Deixa eu voltar aqui. A questão do verbo, ele está em um relacionamento, né, com tonteon. É o relacionamento do logos com o verbo. Prós, está indo em direção, está em companhia, está tendo um relacionamento. E a gente fecha a parte C, né, que é aqui aonde é o golpe fatal no unitarismo, né? Kai theos en hologos. Nós temos aqui um predicativo, anartron, né? Nominativo, que a gente vai analisando aqui direitinho, a gente vai ver que aqui é qualitativo. Então, está exaltando as qualidades em questão de teós para o logos. Não tem como aqui nesse texto você falar que, não, aqui não é qualitativo, né? Porque se quisessem colocar um Deus, a frase estaria assim, a frase estaria assim, kai theos en eis hologos, ou eis logos, né? Que daria sim um Deus. Mas só que quando a gente analisa aqui diretamente do grego, a gente tem essa seguinte cláusula, né? E o verbo, né, era Deus, no sentido de que, qualificando a palavra, tudo que prostonteon aqui, o logos também no sentido de qualitativo, né? Eu estou qualificando, porque aqui theos é predicativo do sujeito, meu filho. Então o sujeito da frase aqui é o logos. Se o logos é o sujeito, então ele está ali recebendo essas qualificações, né, que aqui cai em cima de quem? De Jesus, como o verbo, né, o verbo divino, tendo as mesmas qualificações de prostonteon. Ele falou também sobre Eglibor, né? Meu filho, Deus forte. O que é um Deus forte para você? Né? Jesus foi chamado de Deus forte, Pai da eternidade. O que é um Deus forte dentro do Pai, sendo o Pai da eternidade? Eu não posso interpretar aquilo ali como um Deus menor.
Eu não posso interpretar isso aí como apenas um Deus D minúsculo, né? Não. É um Deus, né? Com todos os atributos divinos. Algo que a Bíblia esclarece e mostra. Jesus contendo todos os atributos divinos, né? O que o Pai é, Jesus é. O que o Pai faz, Jesus faz, né? Porque assim está escrito na Bíblia Sagrada. E João 1:1, como sempre, refuta qualquer ideia unitarista de que Jesus aqui ele é um Deus menor, né? Tanto por ele estar na eternidade, quanto por ele estar em relacionamento com o Pai, e quanto por ele ter a qualificação que o Pai tem, né? Sendo chamado de Deus. Ok. Adriano, 5 minutos, tua réplica. Minha tréplica? Ah, tem tréplica? Não, peraí. Vamos lá. Réplica. Você perguntou, ele respondeu e você vai fazer a réplica agora. Não, ele perguntou, eu respondi desculpa. e ele replicou. Isso. Agora é minha pergunta. Vamos tirar a tréplica, porque o Tom ia debater com tréplica, né, Tom, com o rapaz lá. Então vamos, para não ficar muito estendido, aí já vamos para a pergunta do Adriano, então, tá? Deixa eu tirar o tempo do Tom, do Adriano aqui. Adriano, 1 minuto. Então, para tua pergunta, cara, vai lá. Então, Tom, presta atenção, ó. Lá no texto diz assim: a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Se eu tirar o termo palavra e colocar teós estava com o tom teon. Eu gostaria que você me explicasse, com base no versículo 18, por que somente Jesus recebe monogênes? Por que somente Jesus é Deus monogênes na Bíblia? Por que somente Jesus, uma pessoa, é chamada de Deus gerado, Deus único do seu tipo, Deus trazido à existência? A pergunta é: o Pai também é chamado na Bíblia de Deus unigênito? Essa é a minha pergunta. Ok, Tom, 5 minutos pela tua resposta. Seu som. Então vejamos, né? Agora ele vai partir para essa artimanha, né? De tirar a palavra logos ali e colocar teon, né? Ou teós, como ele queira, né? Uma artimanha, né? Só tudo isso para pegar o monogênese, né? E colocar nas qualificações do unitarismo. Ele é o único da sua espécie, querido, porque tem um propósito, segundo Filipenses 2, 5 por diante, né? Vai tratar desse propósito, segundo João 3,16 mostra esse propósito. Por isso que ele é o único da sua espécie, pelo que ele deveria fazer aqui na Terra, né? A sua obra redentora. Agora, não adianta você, com isso, querer desqualificar o monogênese, né? Porque, um exemplo, se Jesus fosse um Deus menor, ele não seria adorado. Se Jesus não fosse um Deus menor, né, ele não poderia perdoar pecados. Só Deus perdoa pecados. Se Jesus fosse um Deus menor, ele jamais poderia, né, receber a adoração como Deus. E a gente encontra isso nas Sagradas Escrituras. E voltando aqui para o texto, não tem essa condição de fazer essa troca, não. Porque aqui está diferenciando as pessoas. Se eu tenho prós, tom, teon, eu estou aqui analisando que está vindo outra pessoa em direção a teon. Não é a mesma pessoa que está se relacionando. Não, isso aí é uma loucura. Mas eu encontro aqui, né, o Logos dentro da eternidade, na primeira cláusula, não é isso? No princípio era o Logos, mostrando de onde é que o Logos ele é apresentado, né? A segunda cláusula a gente vai ver o Kairologos em prostonteon. O prostonteon, já falei aqui, vai se tornar repetitivo, mas é o jeito. Ele está mostrando ali, né, o relacionamento entre o Logos e o tonteon.
né? E a parte C qualificando, né, o logos como theos, né, predicativo, né, pré-verbal, anacto, não é isso? Qualitativo. Disso ninguém consegue fugir, né? Disso ninguém consegue fugir. Agora, se Jesus ele era um Deus menor, por que a Bíblia coloca ele, né, como ele, Deus forte, né, o Pai da eternidade? Por que que a Bíblia faz isso, né? E inclusive para uma profecia para alguém que ia nascer, né? E ele vai se chamar El Gibor, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, né? Mostrando que não era alguém, né, menor que viria, mas era da mesma essência do Pai. Eu quero que você não fuja desse texto de João 1. Porque fazer esse anacronismo que você quer colocar, trocar as palavras e pegar o monogenês, né, para diminuir a divindade de Cristo, e qual é afirmado aqui na parte C de João 1, fica difícil, né? Fica difícil, né? Então, o que vai restar para você é negar. Agora eu quero que você mostre um texto em que mostre que Cristo é um Deus menor, né, que o Pai. Você não vai encontrar, infelizmente, né, a menos que seja no sentido de que, pelo propósito da encarnação, né? Mas fora isso, Jesus é Deus qualificado na mesma essência do Pai. Todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem. E encontramos isso na Bíblia fácil, né? Então tá aí, Adriano. Não venha trocar as palavras aqui, o logos, né, por theon, ou theos, para dizer que Deus estava ali com Deus. Não. Tá do jeito que está. Relacionamento en pros ton theon. Relacionamento dentro da eternidade entre o Pai e a palavra. Ok. Réplica, Adriano, 5 minutos. Cara, e nós, testemunho de Jeová, nós acreditamos sim que Jesus ele é um ser divino, que ele é Deus. Acreditamos sim. O que nós não acreditamos é que ele é tão Deus quanto o Pai e que ele é o nosso Deus a ser adorado. Essa é a única divergência. Todos os meus argumentos, falarei sobre o Jesus Deus. Eu não vou mencionar aqui como base do meu argumento o Jesus humano, mas sim o Jesus Deus. Eu assumindo que Jesus é um ser divino, poderoso. Então os argumentos é do Jesus Deus, não Jesus humano. Se tratando do Jesus Deus, a minha pergunta, Tom, foi a seguinte: se Jesus tem a mesma essência do Pai, os mesmos atributos, o Deus Jesus, ele recebe um atributo aqui, que é de ser unigênito, é de ser gerado. E a minha pergunta foi essa: o Pai, por exemplo, ele é gerado? Ele também tem uma natureza unigênita? Ou uma natureza trazida à existência? Você nem ao menos tentou argumentar em relação a isso, porque você sabe que não tem resposta. Você sabe. Dizer que Jesus e Deus têm a mesma divindade em si é dizer que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, também é unigênito. E que também o Espírito Santo recairia nessa aberração lógica, né, de dizer que também o Pai é Deus unigênito. Porque pensa comigo, dentro do teu entendimento, 6 e meia dúzia é a mesma coisa, dentro da tua linha de raciocínio. Então, se o Pai é 6, Jesus é meia dúzia. Se Jesus é meia dúzia, o Pai é 6. Ou seja, se o Pai é Deus Todo-Poderoso, Jesus também é. Agora, se Jesus é Deus Todo-Poderoso, o Pai também é. Eles estão no mesmo patamar. Porém, quando Jesus é Deus unigênito, o Pai não é Deus unigênito. Você não tem nenhum versículo que possa remeter a essa interpretação. Por que os atributos de Jesus aqui, sendo Deus, não é igual ao Deus Pai?
Quer dizer que é só daqui para cá? De Jesus para o Pai não tem nenhum atributo? E aí, Tom? Jesus é Deus unigênito. E você, se você sabe grego, conhece grego, você sabe muito bem que a palavra monogênes aqui significa único gerado. Então, Jesus sendo Deus, ele é gerado. Aqui não é o Jesus humano, tem nada a ver com Jesus humano. Esse de ele ser unigênito está lá no versículo 14, que não é o objeto da nossa discussão. Então, Jesus, Deus, ele é gerado. Inclusive, está no próprio credo de Atanásio, que é um tiro no pé que ele deu, porque a palavra genes vem de ginomai, que significa trazido à existência, nascido de Deus, como diz o dicionário Strong. Então, Jesus é um Deus nascido de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus não existia antes. Eu vou te dar um exemplo para você entender da questão do unigênito. No versículo 14, fala sobre o Jesus humano. O Jesus humano, ele é unigênito, ele é monogênes. Por quê? Porque a natureza humana de Cristo não existia antes dele ser gerado, como ser humano, como destaca Mateus 1, 18 e 20. Então, a natureza humana de Cristo passou a existir, por isso o verbo gerar é aplicado para o Jesus humano. Isso aqui é ponto pacífico. Eu e você concordamos com isso. Agora, por que João pega o mesmo verbo aplicado para o Jesus humano, sendo gerado, ele coloca para o Jesus Deus aqui no versículo 18, dizendo que Jesus Deus, ele também é gerado. Ou seja, tanto a natureza divina de Cristo, quanto a natureza humana de Cristo, as duas são monogênes, são geradas. E gerado é trazido à existência. Jesus foi trazido à existência, sendo Deus, ou seja, na sua condição divina antes de vir à Terra, e também na sua condição humana, quando veio à Terra. E para esses dois atos, Jesus é monogênes. Ninguém mais é monogênes como Jesus Cristo. Ok, tá aí a réplica do Adriano de 5 minutos. Agora, Tom, tu tem que fazer a pergunta, não é tréplica, tá? Tu não vai responder em cima da fala dele, tu vai fazer outra pergunta direta. Vai lá, Tom, 1 minuto. Seu áudio. Seu áudio, cara. Ô, Adriano, olha o que você fez com ele, cara. Qual o probleminha que teve aqui? Vamos lá. Peraí, deixa eu fazer a pergunta. Peraí, deixa eu zerar seu tempo aqui de novo, pra não ser injusto. Vai lá, 1 minuto agora. O Adriano esqueceu. Pergunta. Sim, pergunta. Vou formular minha pergunta. O Adriano esqueceu que dentro da perícope, ele traz o versículo 18 em cima do versículo 1. Né? E isso aí mostra que ele está dissoante. Antes do versículo 1 tem o versículo 13. E o verbo se fez carne, filho. Por isso que ele é monogenês. Você esqueceu dessa fala. Você esqueceu de avisar isso. Mas a pergunta é o seguinte. Mostre-me um versículo em que Jesus aqui na terra não é adorado igual o Pai. Essa é a pergunta. Ok. Adriano, para você responder. Fecha o áudio, Tom. Seu áudio, Adriano. Vamos lá, primeira coisa. O versículo 1, ele está intimamente ligado com o versículo 18. De fato, tem o versículo 14 no meio dessa história. Porém, meu caro, se você quiser colocar o Jesus humano no versículo 18, você vai ter um problema muito grande. Sabe por quê? Porque lá diz que esse Deus unigênito, ele estava ao lado do Pai. Ou seja, segundo o teu argumento, o Jesus humano estava lá no princípio, quando diz que o verbo estava com, aqui é companhia. Você vai dizer realmente que a natureza humana de Jesus estava ao lado do Pai no princípio? Quer dizer que a natureza humana de Cristo já existia antes dele nascer aqui na Terra?
Não, meu querido, não. Não coloque o Jesus humano no versículo 18, porque você vai destruir ainda mais a sua crença trinitária. João está se referindo aqui ao Jesus Deus. É o mesmo teós que ele escreveu que o verbo era. O verbo era teós, e ele diz que esse teós é monogênes, no versículo 18. E o ton teon é o Deus invisível, e um estava ao lado do outro. Jesus ao lado do Pai. E outra coisa, João 18 não fala de pessoas, fala de deuses. Por isso que João colocou teon e teós. Ele não colocou ruiós e pater. Ele colocou deuses. Ele se referiu a Jesus e ao Pai, os chamando de deuses. Um é tonteon, o outro é teós. E o teós é monogênes. E não se refere à natureza humana de Cristo. No versículo 14, sim, ali é o Jesus humano. E ele é unigênito. Assim como Jesus Deus também é unigênito. Aí você me perguntou, Adriano, você pode mostrar um texto onde Jesus não é adorado, como o Pai é? Claro, tem 16 versículos que falam sobre Jesus ser adorado. Nenhum deles é igual ao Pai. Por exemplo, se você ler em Mateus capítulo 2, você vai ver ali que os astrólogos deram supostamente adoração a Jesus, que é prosquinel a Jesus, porque Jesus era rei. Jeová não é adorado por ser rei. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, que com certeza você vai ler, ali diz que Jesus é o primogênito. Primogênito. O Pai é adorado por ser primogênito? As outras pessoas na Bíblia que se prostraram diante de Jesus e deram prosquinel é porque ele era filho de Deus. Ó Jesus, agora sabemos que tu realmente é o Filho de Deus. O Pai foi adorado por ser Filho de Deus? Quando Jesus curou a mulher doente, ela se prostrou e deu prosquinel para Jesus. E o reconheceu sendo Filho de Deus. O Pai é adorado por ser Filho de Deus? Não, não é. Agora, por que somente o Pai recebe adoração? Por causa de Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11. No versículo 10, você vai ver que tem alguém sentado no trono, que não é Jesus. Aí aqueles que estavam ali no céu se prostram e adoram a Jesus, a Deus. Eles adoram a Deus. Quando eles adoram a Deus, eles dizem um motivo no versículo 11. Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade, elas vieram à existência e foram criadas. Note aqui, Tom, que o ato aqui, as palavras, elas estão no singular, se dirigindo a apenas uma pessoa. Tua vontade. Esse que estava sentado no trono, é graças à vontade dele, e somente dele, que as coisas vieram à existência. Por isso que ele é o único que é adorado, porque ele é o Criador. Ele é com base na vontade dele que as coisas vieram à existência. É aquele mesmo Deus que teve a vontade de criar o ser humano, em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Quem foi que teve a vontade de fazer o homem e ordenou para outro ali junto com ele fazer o ser humano? É esse Deus que está sentado no trono que não Ok, 5 minutos a tua réplica, senhor Tom. Seu áudio. Então vamos lá, né? O Adriano, balai de gato novamente, né? Liga a câmera, Adriano, vou te refutar agora. Ele pega monogênes, né? E coloca ali no sentido de criado. Ele coloca no sentido de criatura, de alguém que foi criado. Não, filho. Entenda. O processo de encarnação do verbo é uma coisa. De Jesus ser criado dentro da eternidade, aí você não vai encontrar nunca. Não vai encontrar nunca. Você traduzir a palavra monogênes, né, para colocar como Jesus sendo criatura, isso aí fica por sua conta.
Fica por sua conta, porque nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho revelou. Cristo na terra disse: eu e o Pai somos um. E aí, filho? Como é que fica? Aí para onde é que vai-se embora a sua falsa equivalência? Né? De pegar a palavra monogenes e colocar como criado. Nenhum lexo vai colocar isso. E você coloca a palavra gerado no sentido de criado. Piorou mais ainda. Gerado não é criado, filho. Gerado não é criado. E Jesus, como Deus, Filipenses 2,5, né? Por diante, vai falar simplesmente, o versículo 7, o versículo 6, o que foi que aconteceu para o Cristo, né? Que aquela mulher do poço vai adorar a Jesus como o Messias. Isso você não vai dizer, né? Não é, porventura, este o Messias, né? O Filho de Deus? Isso você vai correr. Trazendo para o texto lá que você citou, Cristo não foi adorado. É proskinel. Tá, adorado como rei. Tá bom, é proskinel. Já eu pego você nesse. O que é que tu vai fazer com João, capítulo 20, versículo 28? A última parte diz: Rokiriosmu, kai roteosmu. O que é que você vai fazer com isso aqui? Porque aqui eu tenho um nominativo provocativo. Aqui não é aquele sentido que vocês dão nas suas literaturas de que Deus, Jesus, Tomé se assustou com Cristo quando ele entrou no cenáculo. Não, filho. Aqui eu tenho um nominativo, Kyrios, mu, kai teos, mu, nominativo. É dois nominativos aqui. Um vai fazer sentido de predicado. Tá entendendo? Então esse predicado aqui, ele só vai servir aqui como vocação, porque o texto aqui está dizendo que Deus meu, Senhor meu. Olha Jesus aqui sendo chamado de Deus de Tomé, Senhor de Tomé, nominativo por vocativo. O que é que tu vai fazer também, Adriano, esse texto aí não servir para Jesus sendo adorado, com o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 13 e o versículo de número 14, né? Versículo de número 14, aonde tanto o Cordeiro quanto Deus Pai recebe adoração. E aqui nós temos a palavra proskinel, temos também a palavra pipto. Peraí, se João aqui quisesse falar que era um simples ato de se prostrar, porque ele usou a palavra pipto aqui, que é alguém que se joga no chão, alguém, uma autoridade que desce do cavalo e se prostra no chão. Mas tem aqui, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono. E cai, preposição aditiva, cai ao Cordeiro, seja louvor e honra e doxa, glória, e o domínio, olha só, o rei, né? Pelos séculos, aion, dos séculos. E aí, Adriano, Jesus aqui está sendo adorado. E a parte final está lá. E os 4 seres viventes respondiam: amém, confirmando. Também os anciões prostraram-se e proskinel, adoraram-se. Aqui está uma clara refutação de tudo aquilo que você disse. Jesus sendo adorado na terra em João e no céu em Apocalipse. Foge disso. Ok, tá aí o senhor Tom com os seus 5 minutos. Agora o Adriano, ele vai fazer a pergunta de 1 minuto para o senhor Tom. Adriano, pergunta de 1 minuto para o senhor Tom. Seu som, seu áudio. Bom, segundo a sua crença, somente Deus pode ser adorado. Somente um ser com divindade deve ser adorado. Somente um ser divino deve ser adorado. A pergunta é: de Mateus a Apocalipse,
quando você atribui o termo proskinel a Jesus, no sentido de adoração a uma divindade, qual é a natureza que está recebendo o proskinel? É a natureza humana ou é a natureza divina de Cristo? Responde aí. Com a Bíblia, de preferência. Ok, tá feita a pergunta aí do Adriano. Ô, seu Tom, 5 minutos para responder ele. Seu áudio. Muito simples, muito simples. Eu pensei que vinha uma pergunta mais difícil. Cristo aqui na Terra, ele estava na natureza humana, igual eu citei aqui. João 20, 28. Kyriosmou, né? Kyriosmou, adorado. Nominativo ou vocativo. Apocalipse 5,13, o Cordeiro, Cristo, é isso? Sendo adorado. Aí ele me pergunta, qual era a natureza? Filho, vejamos. João 1 mostra que Jesus tem a mesma essência e natureza, os mesmos atributos que o Pai. Ele estava em relacionamento com o Pai. Quando Cristo, através do processo de Kenon, né, kenosis, né, não kenosis é a forma herética, mas a kenosis bíblica, em que Cristo, por sua própria vontade, ele vai se esvaziar da sua glória, né? E após ele se esvaziar da sua glória, ele vai se encarnar para se tornar o nosso Messias, para se cumprir a profecia de Isaías, né, do Eugibor, né? Então vejamos que, você citou, Cristo aqui na Terra como criança, ele vai ser adorado, recebe proskinel na sua linguagem, né? Uma veneração ali ou algo do tipo, né? Uma honra, igual você gosta de traduzir. Só que Cristo ele morre, só que Cristo ele ressuscita, e aí vem o corpo em que Cristo está hoje no céu, um corpo incorruptível, né? Cristo ele está lá em um corpo ressurreto, corpo esse que Tomé reconheceu, corpo esse que Tomé, Jesus disse, toca aqui Tomé, para você ver as marcas que eu tenho nas mãos, o lado que eu fui transpassado, né? Corpo esse em que reconheceram quem era Cristo, mas corpo esse em que o Cordeiro aparece sendo adorado no céu, né? Este é Jesus ressurreto, né? Aquele que viveu, né? Fui vivo, estou morto. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. É um corpo glorioso, um corpo incorruptível, né? Em que Cristo, após morrer, ele vai ser ressuscitado, né? Agora sim, dado esses adjetivos, né, para Cristo, claramente, a Bíblia mostra Jesus sendo adorado, né? Jesus sendo adorado. Tanto João 20, 28 mostra isso, né? Eu falei também da mulher, né, do poço que adora ao Messias. Não, pois é este o Cristo, né? Vamos até ele. Olha só, ela reconheceu que ali era Jesus o Messias, da forma humana, mas era Jesus o Messias, plenamente homem, plenamente Deus. Como Deus, ele perdoa pecados. O homem que estava ali paralítico, os fariseus vão dizer, como é que esse perdoa pecado se só Deus perdoa pecado? Jesus vai dizer o quê? Para que saiba que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra, levanta e anda, né? Claramente Jesus perdoou o pecado daquele homem, por isso que os fariseus ficaram zangados com ele. E também dentro de Mateus 28, 19, nominativo, né, por vocativo, aonde Tomé ali claramente não se assusta, mas reconhece Senhor meu e Deus meu. O Deus meu e Senhor meu. Claramente. Nós temos também Tito 2,13, aonde claramente, né, megateós, né, aguardando a bendita esperança do grande Deus e Salvador Jesus. Pronto. Nós temos ali
né, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, sendo mostrado que Jesus ali é esse grande Deus. Tenho vários léxicos aqui que vai mostrar isso, né, mostrando claramente, né, pela regra de Gramsci, que ali se aplica a Jesus como grande Deus e Senhor. E eu quero que você me responda aqui, né, Apocalipse 5,13. O cordeiro aqui, né, o cordeiro que abre o selo. Ok, É quem? ok. Não era nem para perguntar, Tom. Mas vamos lá. Não, Adriano, retórica. 5 minutos aí pela tua réplica. Bom, eu geralmente não gosto de dizer que meu oponente não respondeu minha pergunta, mas você falou alguma coisa como se fosse uma resposta. Porém, o que você disse não responde o que eu perguntei. Eu perguntei o quê? Se Jesus é Deus e homem, qual das duas naturezas recebeu o prosquinel que ele recebeu aqui na Terra? Você não respondeu essa pergunta. Você não respondeu. Você não disse, Adriano, a natureza que recebeu o prosquinel foi a natureza X. Não, foi a natureza Y. Ou foi a natureza XY. Você não trouxe essa resposta. Você ficou rodeando, pregando como se estivesse na igreja. E aqui não é pregação, é debate. Então, quando eu perguntar para você quanto é 2 mais 2, não usa a falácia do Jeremias para ficar rodeando igual o cachorro querendo fazer o número 2. Direto ao ponto. É assim que se debate. Então eu perguntei, qual natureza de Cristo recebeu o prosquinel? Bom, foi a natureza humana. Viu? Foi a natureza humana que recebeu na Terra. Sabe por que que foi? Porque na Terra, Jesus era homem. Quando os apóstolos ali, os discípulos, eu estou indo aqui na tua teologia. Quando alguém dá prosquinel para Jesus, o que ela está vendo na frente dela? É uma divindade? É Jesus em corpo espiritual? É Jesus sendo Deus? Não é. Então, quem recebe prosquinel está recebendo Jesus. Quem recebe é o Jesus humano. Não é o Jesus divino. Sabe quando Jesus, Deus, poderia ter sido adorado? Na transfiguração. Olha aí uma ocasião perfeita para a natureza divina de Cristo ter sido adorada. Não foi. Então, todos os textos, eu indo aqui na tua argumentação, em que prosquinel é adoração a Jesus, essa adoração ela está sendo dada para a natureza humana de Cristo, não para a natureza divina. E aí, nós voltamos para João, capítulo 1, versículo 14, que lá diz assim, ó, João 14, lá se referindo ao Jesus humano, né, diz que Jesus se tornou carne, olha só, diz assim, ó, de modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória de um filho unigênito, não de um Deus, mas de um filho, Tom, de um filho unigênito de um pai. Ele estava cheio de favor divino e de verdade. Ele não estava cheio de divindade, ele não estava cheio de atributos divinos, ele não estava simplesmente fingindo quem ele não era. Ou seja, quando você dá, ou quando você acredita cegamente, de forma literal, que Jesus recebeu adoração, foi o Jesus homem, não foi o Jesus Deus, e muito menos as duas naturezas. Entendeu? Então esse que é o ponto, Tom. Quem estava supostamente sendo adorado é o Jesus unigênito. É aquele que em Lucas 2,7 diz que é o primogênito filho de Maria. E detalhe, quando você acredita que Jesus está recebendo adoração, você está adorando uma natureza criada. Uma natureza que saiu de forma gestacional de uma mulher. De uma natureza que evoluiu de feto para adulto. De uma natureza que tem idade de existência. Outra coisa,
de uma natureza que era suscetível ao pecado, porque Jesus poderia ter cometido o pecado, embora ele não tenha pecado, mas ele foi tentado com essa finalidade. De uma natureza que não existia antes. É esse suposto Jesus que você adora, Tom. É esse suposto Jesus que supostamente é adorado na Bíblia, segundo vocês. É o Jesus humano, não é o Jesus Deus. Isso tão é verdade, Tom, que se você olhar de Malaquias para Gênesis, não aparece o Filho sendo adorado, sendo Deus. Antes de se tornar carne, não tem um prosquinel para Jesus. E no Antigo Testamento, somente o Pai é adorado. Ok, Adriano, deu 5 minutos do Adriano. Agora o Tom Teon, tô brincando, Tom. O Tom agora faz a pergunta de 1 minuto. Pergunta, Tom, 1 minuto pro Adriano. Então vamos perguntar pro Adriano o seguinte. O Adriano fez a maior enrolada, né? Ele esqueceu da união hipostática de Cristo aqui na Terra, né? Ele esqueceu de muitas outras coisas. Ele esqueceu do verbo se encarnar. A pergunta que eu faço para o Adriano é com base se Jesus aqui foi adorado como humano, né? A pergunta para o Adriano é o seguinte: por que Cristo, aqui em João capítulo 20, 28, João 20, 28, vou pegar nesse texto com você, João 20, 28, Jesus aqui ele é adorado. Uma questão, Jesus aqui ele ressuscitou, ele está em corpo ressurreto, corpo não atravessa a parede. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 50, 58, que carne e sangue não herda o reino dos céus. Cristo foi para o céu, o Cordeiro foi aparecer lá. O Cordeiro, Cristo, Cordeiro ali se dirige para Cristo. Por que foi adorado? João 20, 28, Cristo corpo ressurreto. Ok, Adriano, 5 minutos para a tua resposta. Então, eu sabia que você ia trazer algo relacionado à união hipostática, que era o que você deveria ter falado no teu argumento anterior, ao invés de ficar rodando sem realmente responder a pergunta. Mas veja bem, o que é a união hipostática? É a natureza divina de Cristo, aí ele se faz carne, segundo a Bíblia de vocês, está errada, né? Já provamos isso. Aí essas duas naturezas se juntam. As duas naturezas aqui se juntam, a divina e a humana. Pronto, tá uma apregada na outra. E elas nunca mais vão se separar. Elas não se misturam, não tornam uma só, né? Mas também elas não se transformam uma na outra, ou seja, o Jesus humano não se transforma no Jesus Deus, e o Jesus Deus não se transforma no Jesus humano. E outra coisa que diz lá a crença, esse paganismo, né? As duas naturezas, elas não se dividem. Elas não se separam. Não existe isso aqui, ó. Não existe essa separação das duas naturezas. Elas estão coladas com o divino. Jesus nunca mais vai ser só o Jesus Deus. Ele vai ser agora eternamente Deus e homem ao mesmo tempo, sem possibilidade de ocorrer essa separação. Essa é a doutrina fantasiosa da união hipostática. Só que o trinitário, olha como é piada, gente. Piada, o que eu vou dizer agora. O trinitário divide as duas naturezas. Ele separa as duas naturezas, quando é conveniente. Quer ver um exemplo? Em João 10, 28, ou melhor, no 29, ali Jesus falou que o Pai é maior do que todos. Sabe qual é a tentativa de fuga de um trinitário? É dizer que naquele momento ali, Jesus se separou da natureza divina e quem estava falando era o Jesus humano, não o Jesus Deus. Ou seja, eles estão dividindo as duas naturezas. Jesus falando, adorando, chorando, cantando, passando fome, necessidade, sendo tentado. É minha internet ou a internet? De novo a natureza de Cristo. O Jesus humano. Quando eles morrem, morre só o Jesus humano. Ou seja, eles estão dividindo as naturezas, separando geograficamente
o Jesus humano do Jesus Deus, chamado união hipostática, para tentar argumentar contra o que eu estou dizendo. É texto bíblico, Tom. Está na hora de Trinitário começar a calar a boca e deixar a Bíblia falar. Então me traga um texto bíblico onde o prosquinel é dado para a natureza divina de Cristo. Afinal, só Deus deve ser adorado. E quem está recebendo o prosquinel não é um Deus, é um homem. Que inclusive, natureza essa que ele tem, que foi gerada. Que é um outro absurdo que você falou. Em nenhum momento eu disse que o unigênito é criado. Atacou um espantalho porque não tem capacidade suficiente para refutar o que eu disse. Eu disse várias vezes, único gerado. Ok. Não falei a palavra criado. Adriano, me atualiza aí, gente. O Adriano fez a tréplica, agora o Tom pergunta, é isso? Seu microfone. Eu perguntei, ele respondeu, agora ele vai replicar. Replicar, beleza. Tom, 5 minutos para você replicar. Vejamos. O Adriano aqui, ele defendeu dentro da minha linha teológica o monofisismo. Eu jamais, a doutrina pentecostal aceita o monofisismo. O que o Adriano falou aí, das duas naturezas, estar unidas. Filho, vamos estudar o que é monofisismo para você não cair nessa heresia, né? Sabelianismo é só um, né? Unitarismo, por incrível que pareça, né, vai defender só um também. Mas vejamos, tem diferença de um para o outro. E você colocar o monofisismo para cima da Trindade, ou para cima de Jesus, como união hipostática, você precisa rever o que é união hipostática. Eu não vou dizer para você, mas você precisa rever para atacar. Porque você diz claramente aqui que Jesus, duas naturezas unidas. Ninguém aqui trinitário vai defender isso, principalmente dentro da divindade de Cristo, que as naturezas de Cristo se uniram. Nada disso. Vejamos. O texto que eu citei é claro. Ele correu do texto, se esperneou, vai chorar novamente. Estamos tratando da ressurreição. Não estamos tratando do Jesus físico. Porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o corpo dele, filho, vai para a sepultura. A alma foi para onde? A alma do Jesus humano foi para onde? Diga aí, se Deus não morre. É um problema seu, não é meu. Não venha querer colocar a união hipostática nas minhas costas. É você que tem que responder, não é eu. Vejamos mais. Cristo aqui, quando ele ressuscita, filho, ele ressuscita em corpo glorificado. Não era aquele mesmo corpo que o limitava, não. Esse corpo aqui é diferente. Cristo atravessa as paredes do cenáculo e se faz presente no meio dos discípulos. Um corpo humano, se Jesus estivesse aqui dentro da sua humanidade, como você quis colocar, que foi a parte humana de Cristo que recebeu a adoração. Não, filho, depois da ressurreição, a gente não vai encontrar essas coisas não, filho. A gente vai encontrar um corpo glorificado, incorruptível, totalmente diferente. Cristo está no céu hoje em um corpo glorificado e incorruptível, plenamente homem, um corpo glorificado, incorruptível, tá entendendo? Plenamente Deus. Ali é a divindade, filho. É o verbo, tá entendendo? O Logos, tá entendendo? Ali é o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. Porque o corpo de Cristo foi transformado. Por isso que ele mantém a aparência. Por isso que você cita Apocalipse, se não foge à mente aquela parte onde aparece 4 vezes Jesus chamando meu Deus para Deus Pai e coloca ali como se fosse Jesus sendo um Deus maior. Não, filho, ali é a aparência de Cristo entregando o reino levando a igreja. Mas voltando aqui para o texto, Tomé aqui adora Cristo, é o Cristo ressurreto. Aqui não é mais aquela natureza humana, não. Aqui é Cristo ressurreto. Vejamos a parte ali que aparece o Cordeiro, em Apocalipse 5:13. Ali, meu filho, é o Cordeiro como se tivesse sido morto, mas estava vivo.
Oxente, o ressurreto, Cristo ressurreto. Não tem essa história, Adriano. Ah, foi a natureza humana que recebeu a adoração. Não, foi a natureza divina que recebeu a adoração. Nada disso, querido. Cristo aqui estava ressurreto. E Tomé reconheceu que era Cristo. Tomé reconheceu que Cristo estava em corpo ressurreto. E vejamos que Cristo já tinha subido para o Pai, né? Vejamos que Cristo já tinha subido para o Pai quando ele vai para esse encontro aqui no cenáculo. E a frase é clara, né? Senhor meu, nominativo, e Deus meu, nominativo, mas por vocativo. Tomé reconhecendo que Cristo aqui, né? O ressurreto era Deus e era Senhor. E Apocalipse capítulo 5, versículo 13, Cristo no céu. Já depois de Atos capítulo 1, versículo 9 por diante, Cristo no céu, que vai assunto ao céu agora, mas ele aparece aqui como um cordeiro, recebendo glória, louvor, adoração, os anciões o adorando. Prosquinel, filho. Ok, tá aí a réplica do senhor Tom. Agora, Adriano, pergunta. Qual é o versículo bíblico? Qual é o versículo bíblico, o capítulo e o livro onde você leu Jesus ensinando alguém a adorar a ele por ele ser tão Deus quanto o Pai? Eu não quero, Tom, teologia trinitária. Eu não quero pai da igreja. Eu não quero Atanásio. Eu não quero Constantino. Eu não quero ninguém a não ser Jesus. Traga para mim livro, capítulo e versículo. Eu quero ler na Bíblia Jesus dizendo que ele é tão Deus quanto o Pai e que ele deve ser adorado. Qual que é o livro, capítulo e versículo que está essa sua crença? Ok, tá aí a pergunta feita. Senhor Tom Teon, é 5 minutos aí, cara. Então vejamos, a pergunta do camarada, né? Eu tenho que mostrar livro e capítulo. Eu tô fazendo o que aqui, filho? Tô aqui há mais de 40 minutos aqui, falando isso para você, mostrando o texto que Jesus é adorado. Mas você quer João 10, 30 por diante, aonde Jesus afirma, eu e o Pai somos um, né? Unidade composta, eu e o Pai somos um. Aí novamente os fariseus pegaram em pedra para apedrejar, né, os judeus, né? E disseram Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, por qual? Da parte do Pai, por qual delas me apedrejas? Aí os fariseus vão dizer assim, respondeu os judeus, não, é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da tua blasfêmia, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha só, os judeus entenderam o que Jesus tinha falado, eu e o Pai somos um. Os judeus entenderam, Adriano. Aí vejamos mais, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei. E eu disse-lhe, sois deuses? Né? Vejamos. Se ele chamou Deus a quem foi dirigido a palavra de Deus e a Escritura, não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e o enviou ao mundo, dizes, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede ao menos nas obras, para que saiba que e compreenda que o Pai que está em mim e eu estou no Pai. Pronto, isso aqui já refuta você. Isso aqui já refuta você nesse sentido, né? Tá, mas aqui não tem adoração. Mas os judeus aqui entenderam claramente que Jesus estava se colocando como Deus. Quiseram apedrejar Jesus aqui como ele fosse Deus. Reconheceram. A mulher samaritana reconhece Jesus como ele sendo o Messias, né? Ele sendo o Messias. Aqui, Jesus como sendo Deus. Não precisou Jesus falar por própria sua boca que ele era Deus. Os fariseus entenderam isso. Agora, João capítulo 20, 28 não serve para você. Apocalipse 5, 13, 14 não serve para você.
Tito 2,13. Ninguém nem vai entrar nesse assunto aqui agora, né? Por que será? Porque nesses textos, claramente, Jesus é reconhecido como Deus. Jesus é reconhecido como Deus verdadeiro, né? Mas eu gostaria de citar um versículo aqui, muito bom. Deixa eu ver aqui. 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Claramente, o pronome aqui tudo sempre vai se referir àquilo que veio antes, né? Lógico, o verdadeiro Deus aqui sendo atribuído para Jesus. Tem uma gama de lexicógrafo, tem uma gama, né, de exegeta que me apoia nessa análise. A menos que você queira dizer que tudo ou ali não é verdadeiro, tudo ou ali não é não é indicando aquilo que vem antes, né? Porque aí você vai ter que admitir que Pedro é a pedra também, porque lá o pronome se diz a mesma coisa, né? Então vejamos aqui, fica para você, Adriano. Jesus, né, sendo adorado aqui em João 20:28. Corpo ressurreto. Glória a Jesus. Corpo ressurreto, né? Assunto aos céus. Apocalipse capítulo 5, versículo 13 e 14. Adoração. Não tem como negar esses textos para você. João 10:30, Cristo diz: eu e o Pai somos um. Quase morri apedrejado. Né? Mas não morreu. Ficou o testemunho dos fariseus que, esse camarada está dizendo que ele é Deus. Esse camarada está fazendo a ele humano ser Deus. Se fosse eu que tivesse falado isso... Ok, senhor Tom Teon, agora é o 5 minutos, Adriano, tua réplica. Cara, só besteira, velho. Só besteira. Ou 5 minutos que não se acaba. Depois dos 5, acabou, viu? Vou deixar ela falar depois dos 5. Vamos lá, o que acontece? João, a minha pergunta foi: qual é o livro, capítulo e versículo onde eu leio Jesus dizendo ser tão Deus quanto o Pai e pedindo adoração para alguém? Gente, alguém ouviu a resposta dele em relação a essa pergunta, gente? Você que é trinitário aí, o cara respondeu minha pergunta. Ele citou João 10, versículo 30. João 10, 30, pelo amor de Deus, Jesus não está dizendo que é da mesma essência que o Pai. Jesus não está dizendo que é o mesmo Deus que o Pai. Cara, João 10, 30 só está assim: eu e o Pai somos um. E tu lê o bendito contexto, mostra lá em que sentido ele e o Pai são um, porque o Pai manda ele fazer uma coisa e Jesus vai lá e faz. É por isso que eles são um, não é que eles são o mesmo Deus. E outra, tem um artigo neutro lá, ren, a partícula neutra lá, ren, não é reis. E é o cara que é arrotando o grego aqui e me dá uma dessa, que não sabe a diferença entre reis e ren. Pô, Tom, aí tu tá brincando com a minha cara. Aí tu acha que tu tá conversando lá na igreja. Porque na igreja ninguém sabe dessas coisas, não. Vocês transformam o ouvido de quem ouve vocês como pinico, que aceita qualquer besteira que joga dentro. Aqui comigo não, cara. Tu sabe disso. Tu vai me meter João 10:30 para provar que Jesus está ensinando que ele é Deus e que deve ser adorado. Tem nem cabimento. Outra coisa, no mesmo contexto que tu leu, mas os judeus entenderam. Os judeus queriam matar ele, cara. Queriam matar. E outra, entenderam com base em quê? Jesus nunca disse eu sou Deus. Ele disse isso naquele contexto? Olha o que foi que Jesus disse no versículo 36 aí. Se é que tem na tua Bíblia, que parece que não tem. João 10:36. Vocês dizem a mim, a quem o Pai santificou, enviou ao mundo. Você blasfema, porque eu disse. O que foi que Cristo disse? Lê aí, Tom. O que foi que Cristo disse? Ele disse, eu sou Deus?
Disse, Tom. Cara, é um analfabetismo funcional gigantesco. Jesus disse, sou filho de Deus. O trinitário, ele entende, sou, aí ele anula filho de e diz, sou Deus. É assim que o trinitário lê a Bíblia, com a caneta na mão, apagando o que Cristo falou para encaixar na teologia deles. Jesus refutou a acusação falsa, dizendo, não, vocês mesmos dizem que são deuses e estão querendo me matar porque eu disse que sou filho de Deus? É esse o contexto, meu caro. Perdeu de novo. E vai perder também em João 20, 28. Toda vez que João narra um fato onde Jesus ele está diretamente sendo chamado de Deus, ele faz isso em 29 versículos. 29, Tom. Se você estudasse como nós estudamos a Bíblia, você ia descobrir que todas as vezes em que realmente Jesus é chamado de Senhor, a palavra não é como aparece lá. E outra, nominativo por vocativo é burrice do Daniel Wallace, viu? Não existe esse caso no grego, não. Nominativo por vocativo é igual ao quadrado redondo. É a mesma coisa. Não existe isso. Lá está dizendo que quando Jesus é chamado no vocativo, João 4, versículo 11, a mulher samaritana chama Jesus de Senhor. João 4,15, a mulher se dirige a Jesus o chamando de Senhor. João 4,19, a mulher também novamente chama Jesus de Senhor. Lá está no vocativo. E em João 20, 28? Está no vocativo? Não, não tá, porque tu acabou de falar que estava no nominativo vocativo. É um caso inventado duplo que não existe. Cara, os caras... Eu vou usar aqui, Tom, eu vou criar uma nova falácia de um trinitário. É argumento bola do Kiko. Tu lembra do personagem do Kiko do Chaves? É o argumento bola do Kiko. É um quadrado, a bola redonda. Só que a do Kiko é quadrada. É o que vocês fazem com o contexto bíblico. Esse que é o ponto. Então, Tom, ó. Ok. Já acabou. Acabou aí, ó. Misericórdia, cara. O heresia demora muito. Tem que até o cara falou 5 minutos, parece que é meia hora. Ô, Tom, você falou que vai. Você falou que eu vou precisar sair, rapaz. Eu queria tanto refutar essa parte que ele disse aí, nominativo por vocativo. Eu queria estar aqui, ó. Vamos marcar o outro. Depois da Tafona, vamos marcar o outro. Tá aqui, ó. Isso aqui. Vamos lá. Eu ia mostrar aqui, ó. Gramáticos dizendo. Wesley, considerações finais. Ele baixou ali o como é um debate, tem que ter considerações finais, é verdade. Ô, Tom, como eu comecei, eu vou começar com você agora as considerações finais, para ele terminar, tá bom? Mas ele falou agora. Eu comecei com ele. Não, é para você. Você vai dar... Ah, entendi. Você tem, é 1 minuto. Não, 1 minuto, vai. Considerações finais, obrigado, agradeço a todos. Tal, Tá bom. Tá bom, então eu vou agradecer a todos aqui, né? Adriano também. Adriano é um bom debatedor. Apesar de gosto de amar de homem, né, vadio, desculpa a linguagem, mas é um bom debatedor, né? Mas vejamos, negar lexicógrafos, negar, né, o nominativo por vocativo, né? Não sabe o que é uma contração da preposição para ali ser reis. Não sabe, Adriano? Vamos estudar, meu filho, né? Vamos estudar, né? Negar Daniel B. Wallace, a gama de eruditos que diz ali, Champlin diz claro que ali é um nominativo por vocativo. Aí fica difícil para você, né, filho? Mas ajudem mais. Outra coisinha que o meu tempo está acabando. Por que foi que Jesus disse, na lei de vocês estão escritos, vós sois deuses? Jesus não negou o que ele disse, não. Jesus só contrapôs aquele argumento, né? E ali Jesus não negou, dizendo, eu não sou Deus, não. Naquele texto de João 10:30, né? Mas está aí. Não tem mais agradecer ao Podplay. Valeu, senhor Tom. Lembrando que o senhor Tom não estava programado para debater com o Adriano. Estava programado para bater com o católico, o nosso amigo Rodrigo. Aí eu convidei o Adriano aqui, que estava passando por aqui. Eu falei, Adriano, toparia debater com o Tom? Aí o Adriano falou, qualquer tema que ele quiser aí. Aí o Tom propôs, né, a divindade de Cristo, né? Aí ficou esse tema aqui, Jesus é Deus como Pai. Muito bem, Adriano, 1 minuto, considerações, finations. Bom, fazendo um breve resumo,
João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1 e 18, falam que o Deus unigênito estava ao lado do Deus invisível, mostrando claramente que, embora eles também sejam chamados de deuses, eles não são o mesmo Deus, porque um é gerado, o outro não. Segundo ponto, Jesus deixou claro que somente um ser divino e pessoal deve ser adorado, e esse não é a si próprio. Eu pedi que o Tom trouxesse um versículo bíblico, Jesus ensinando que ele é Deus e que deve ser adorado, ele meteu João 10:30, que não tem nenhuma coisa nem outra. Terceiro detalhe, Tomé era irmão de Jesus, é só ler a perícope, que é realmente, meu caro, você não conhece. João 20:17, o próprio Cristo arrebenta a interpretação do Tom, papagaio do Daniel Wallace, que é um péssimo teólogo, porque o cara que diz que primogênito é supremacia não deve ser levado a sério. Nominativo provocativo é invenção trinitária. Ok. Invenção. Obrigado, Tom. Valeu. Peraí. teólogo que você usa ele para rebater o Espírito Santo. Adriano. Valeu, seu Tom. Até a próxima. A gente pode marcar aí um debate com o Adriano, continuar o tema.